Vamos ver agora como vai ser a associação de paredes planas em paralelo. Como é que é a associação em paralelo? Eu tenho aqui um tipo de parede e aqui outro tipo de parede. Então, aqui eu tenho características de K1, área 1 e L1, que normalmente pode ser igual ou diferente, tanto faz, né? E aqui as características do segundo. Qual que é agora as condições que nós temos? Todas as paredes, elas precisam estar sujeitas à mesma diferença de temperatura. Então, aqui eu tenho T1, né, desse mesmo lado, T1 e T1, e aqui eu tenho T2 e T2. Quando a gente estava falando em associação em série, cada bloco de parede tinha sua variação de temperatura, agora não. Essas diferenças de temperatura serão sempre as mesmas. E essas paredes, elas podem ser de materiais e dimensões diferentes, não tem problema. Mas o mais importante agora é que o calor não é igual aqui na parte 1 e aqui na parte 2. Eu sei que o fluxo de calor total que sai daqui para cá, ele é a soma dos calores de cada parede. Agora, nós temos uma coisa importante. Quando K1 é parecido com K2, a gente vai considerar um fluxo unidimensional. O que é isso? Ele vem somente no sentido da maior para menor temperatura. Só que se eles forem muito diferentes, a gente vai ter uma influência também verticalmente. Então, nós vamos ter um fluxo bidimensional. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com fluxos unidimensionais. Como é que a gente, então, obtém o fluxo de calor para associação em paralelo? Nós vamos calcular individualmente para cada parede. Então, aqui eu tenho o cálculo de Q1 com as características da primeira parede e aqui Q2 para a segunda parede. Sei que o fluxo total vai ser a soma de Q1 e Q2. Então, eu vou substituir a equação aqui e vou substituir essa equação aqui, que é o que está aqui embaixo. Vou colocar em evidência T2 menos T1, uma vez que elas são iguais. E vou ter aqui a soma de K1 vezes A1 dividido por L1. Isso lembra alguma coisa? Ele lembra a resistência. Só que a resistência é L dividido por K1A1, L dividido por K2A2. Então, aqui nós temos a soma do inverso da resistência. Substituindo, então, na fórmula do calor, nós vamos ter que o calor ele é calculado pela soma do inverso das resistências vezes a diferença de temperatura. Então, a resistência total ela é calculada agora pelo 1 sobre a resistência total, porque vai ser sempre pelo inverso. É a mesma coisa quando a gente tem uma associação de resistência elétrica em paralelo, lembra? Por isso, a analogia. Então, já é o jeito que a gente estava acostumado a calcular. Agora, eu vou substituir, então, aqui 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 1 sobre a resistência total. E vou pegar esse sinal negativo e vou aplicar aqui nesse meu parênteses, que vai ficar T1 menos T2. Como T1 é maior do que T2, a gente vai ter um fluxo de calor positivo. Agora, para a gente calcular o valor do calor de uma placa associada em paralelo, nós temos a mesma coisa, variação de temperatura, só que agora são só duas, né? Dividido pela resistência total. O que muda é como que a gente vai calcular essa resistência total. Só frisando, então, o cálculo da resistência total, ela é calculada pelo inverso das resistências, associação de resistências em paralelo. Vamos aumentar um pouquinho nosso conhecimento. Vamos calcular o fluxo de calor agora num sistema cilíndrico. Antes da gente aplicar, eu quero fazer uma observação aqui nessa figura, que é o que a gente vai levar. Nós temos um cilindro, então provavelmente aqui passa um fluido, né, que é o que vai fazer a troca de calor. E nós temos esse cilindro com uma determinada espessura. Então, essa parte aqui é a parte da espessura do cilindro, que eu vou considerar o raio interno como R1 e o raio externo como R2, assim como as temperaturas T1 e T2, interna e externa dessa espessura do cilindro, e L é o seu comprimento. Vamos aplicar, então, a lei de Fourier para esse sistema cilíndrico. A nossa área agora, ela vai ser a área de contato, que é essa área externa. É como se a gente tivesse que abrir esse cano e calcular a área de um retângulo. Então, a base desse retângulo vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o comprimento aqui do cano, da tubulação, 2πrl. E a variação que a gente tem da temperatura agora, ela é em direção radial no raio, não é mais numa espessura de placa plana, né? Então, a espessura agora é no sentido radial.
Então, o nosso fluxo de calor para um sistema cilíndrico vai ser menos K, 2πrl, e esse gradiente de temperatura na direção radial. Vamos integrar. Vou levar esse R aqui multiplicado pelo calor e vou fazer a integral. Então, no final das contas, nós temos o calor vezes o ln de R, de R1 R2, igual a menos 2kπl vezes a temperatura de T1 até T2. Vou aplicar agora os limites, ln de R2 menos ln de R1, T2 menos T1. Vou aplicar as propriedades dos logaritmos, que é, quando eu tenho a diferença dos logaritmos, é a mesma coisa que eu tiver o logaritmo da divisão entre eles, e tenho o menos aqui incluído dentro desse parênteses. Então, vai ficar a temperatura maior menos a temperatura menor. Isolando o fluxo de calor, teremos que o calor para um sistema cilíndrico vai ser 2K, condutividade do meio, vezes π, vezes L, que é o comprimento da tubulação, dividido pelo ln do raio externo, dividido pelo raio interno, vezes a diferença de temperatura interna e externa. Qual que é o meu objetivo? Num sistema, eu posso querer, por exemplo, diminuir o fluxo de calor por uma tubulação. Eu não quero que o meu sistema perca calor para o meio. Estou passando um fluido lá no meio, eu não quero que ele perca calor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o valor de K, tenho que diminuir o comprimento da tubulação e aumentar essa razão aqui. Só que se eu quiser aumentar a troca, se eu estiver falando de um trocador de calor e eu quiser aumentar essa troca, eu vou aumentar o valor de K, vou aumentar o comprimento da tubulação e vou diminuir a relação R2 sobre R1. Então, vamos fazer uma associação das paredes cilíndricas a partir desse fluxo. Bom, normalmente isso vai acontecer em série, porque a gente tem uma tubulação, né, aqui, e nós vamos colocar, por exemplo, isolantes sobre essa tubulação. Dificilmente você vai aplicar um isolante aqui e um isolante aqui. Não, a gente tem camadas de isolante. Pode acontecer? Pode, mas normalmente ele é em série. A resistência que a gente tem agora para esse meio vai ser o ln de R2 sobre R1 dividido por 2kπl. Então, o nosso fluxo de calor, que é ΔT sobre R, o fluxo, que ele é ΔT sobre R, tem num sistema cilíndrico essa resistência aqui. Na associação de paredes cilíndricas em série, esse ΔT vai ser o ΔT total, né? Então, quantas camadas eu tiver aqui nesse cilindro, a camada interna, a temperatura da camada interna, menos a temperatura da camada externa, dividido pela soma das resistências. Soma, por quê? Porque é uma associação em série. Do que mudou para a placa? Como a gente calcula a resistência. Mas para a gente calcular a resistência total, é só somar todas as resistências que a gente tem aqui. Pronto, tô perdida. E se a gente tiver aqui, peraí que não ficou um cilindro, aqui eu tenho uma camada, esse aqui é da minha própria tubulação, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, e vou começar a colocar aqui uma camada de isolante, que vai ter aqui o R3. Então, a resistência que eu tenho da minha tubulação, eu vou calcular R2 sobre R1. E a resistência que eu tenho dessa segunda camada, que seria o meu isolante, vai ser R3 sobre R2. Então, a gente vai sempre tomar os R's limites desse nosso sistema. E as temperaturas intermediárias aqui, T1, T2, T3, a gente também consegue calcular. Espera aí que eu acho que não deu para ver. T1, T2, T3, a gente consegue calcular do mesmo jeito que a gente calculava para a placa plana. Bom, então vamos estudar o fluxo de calor para um sistema esférico. Nós temos aqui uma esfera. De novo, nós vamos fazer a associação do raio 1, aquele raio interno, e do raio 2, o raio externo que a gente tem aqui na espessura, tá bom?
O nosso fluxo de calor também vai ser calculado pela lei de Fourier, e o que a gente tem de diferente agora é como a gente calcula a área, porque a área agora é 4πr ao quadrado, que é a área superficial dessa esfera daqui. E o gradiente de temperatura também vai acontecer na direção radial. O nosso fluxo de calor para um sistema esférico vai ser menos K 4πr quadrado vezes esse gradiente de temperatura. Vamos levar o QR para o outro lado e vamos promover a integral. Vamos aplicar o limite que a gente tem de cada um e escrever o fluxo de calor isolado. Então, o meu fluxo de calor agora ele é 4K vezes π dividido por 1 sobre raio 1 menos 1 sobre raio 2. O raio 1 ele é menor do que o raio 2, então quando eu tenho 1 sobre raio 1, o valor vai ser maior do que 1 sobre raio 2. Isso aqui é positivo. O sinal negativo que estava aqui, ele veio de novo para cá para a gente ter a temperatura maior menos a temperatura menor. Nosso fluxo de calor de um sistema esférico, então, escrito dessa forma, também pode ser como objetivo diminuir a troca com o ambiente, onde eu tenho que diminuir o valor de K, ou eu tenho que aumentar esses valores aqui. Como é que eu aumento esse valor? Aumentando a diferença que eu tenho entre esses dois valores. E se eu quiser aumentar o inverso, eu aumento R e diminuo, eu aumento K e diminuo esse valor aqui de baixo. Como é que a gente faz a associação de paredes? De novo, ele vai ser uma associação em série. O que vai mudar dos casos anteriores vai ser, de novo, o cálculo da resistência. Porque para uma associação de parede esférica, a nossa resistência é o inverso dessa daqui, ó. Porque o nosso fluxo de calor ele é calculado como ΔT dividido pela resistência. Então, a nossa resistência vai ser 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por 4K vezes π. A associação vai ser exatamente como a gente teve na placa plana e no cilíndrico. O que vai ser o ΔT total do sistema que a gente está calculando dividido pela resistência total. Como é em série, vai ser a soma dessas resistências.